Nesse vídeo, eu vou falar sobre os principais erros em um portfólio de ilustração de livros infantis. Meu nome é Ingrid Osternack, sou ilustradora de livros infantis, tenho mais de 30 livros publicados, fui finalista do Jabuti na categoria de literatura infantil, sou formada pela Academia de Belle Arte, Berkeley, UOL. Bom, aqui embaixo do vídeo você pode clicar na bio para saber mais sobre mim. Mas agora vamos lá para falar sobre o assunto que eu vim falar aqui hoje. Os 10 erros ou sugestões de melhoria, porque eu não gosto muito de falar em erro, mas as principais sugestões de melhoria para o seu portfólio de ilustração de livros infantis. O primeiro deles é um portfólio muito genérico. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu recebo portfólios para avaliar e tem caveirinhas, tem ilustrações voltadas à publicidade, tem ilustrações de estampas. Então, quando você quer trabalhar com uma determinada área de ilustração, você tem que focar naquele mercado. E uma das coisas que você precisa fazer é incluir artes que tenham a ver com o mercado de ilustração de livros infantis, ou seja, livros infantis. Muitos ilustradores colocam artes variadas, tipo realista, quadrinhos, mangá, design gráfico, enfim, mas acabam não focando só na ilustração de livros infantis. Se você trabalha com mais de um tipo de ilustração, faça dois portfólios diferentes. Assim, você pode mandar para o cliente de acordo com aquilo que aquele cliente trabalha. E se você quer trabalhar só com ilustração de livros infantis, eu sugiro que você mostre exclusivamente ilustrações infantis, demonstrando assim um domínio da narrativa visual e da estética desse mercado. O segundo erro mais comum é você colocar muitas ilustrações, tipo 100, ou então colocar muito poucas, 5. Com poucas ilustrações, só 5, o teu cliente não vai ter condições de avaliar se você sabe fazer uma sequência, se você consegue contar uma história. Ainda mais que num livro, geralmente tem de 24 a 32 páginas e pelo menos metade dessas páginas são ilustradas. Então, como é que ele vai avaliar o teu trabalho se você sabe fazer um livro infantil se você só tem 5 ilustrações? E se você colocar muitas, pode ser que aquelas melhores ilustrações fiquem lá no final e o teu cliente nem chegue até lá. Então, escolha sempre as melhores que você tem. O ideal é mais ou menos 15 a 20 ilustrações, bem selecionadas, para mostrar a tua habilidade em várias situações, sem exagerar. Se você tiver poucas, vai dar a impressão que você não trabalha profissionalmente na área, porque quem trabalha fazendo um só livro já tem que fazer muitas. Então, se você só tem 5, é porque não tem feito muita coisa. E ele pode considerar você um artista amador. O terceiro erro é que você coloque só ilustrações avulsas, sem que tenha uma certa continuidade, uma sequência, e sem storytelling. O storytelling é o que eu chamo também de narrativa visual. Nesses casos, geralmente, o portfólio tem ilustrações soltas ou só personagens, sem cenários, não tem uma ilustração acompanhada de outra da mesma história, que faz com que ele note se você tem um padrão de cores, se você sabe fazer uma sequência, se naquela ilustração está contando alguma coisa. Então, a minha sugestão é você incluir sequências ilustradas, por exemplo, 3 quadros de um personagem passando por uma certa situação, porque isso mostra que você sabe construir uma narrativa visual, um storytelling, uma sequência do que está acontecendo. Muita gente me pergunta sobre narrativa visual, mas é muito simples. Pergunte para você mesmo quando você fizer uma ilustração. Uma criança não alfabetizada consegue entender a história sem precisar que alguém leia o texto para ela? Algumas ilustrações acabam mais decorando um texto do que contando uma história. 4. Falta de diversidade étnica e personalidade nos personagens. Um dos erros que acontece é você mostrar somente um estilo de personagem. Sempre a mesma idade, sempre a mesma etnia, sempre o mesmo tipo de corpo, uma variação muito pequena das mesmas roupas e às vezes na mesma posição. A solução para isso é você criar personagens de diferentes idades, etnias, estilos visuais, porque as editoras elas valorizam a diversidade. Com relação ao estilo visual, pense nos estudantes de uma turma. Não tem o nerd? Como ele se veste? E o estudante punk? O estudante que gosta de bicicleta, skate? O esportista? Como são esses estudantes? São todos iguais?
Pense nas diferenças que as pessoas têm naquilo que elas usam, que mostra a identidade delas. Isso vai ajudar você a compor personagens mais profundos e não tão superficiais. 5. Não mostrar cenários e composições. Eu já recebi portfólios de alunos que só tinha personagens. Personagens são legais, eu também gosto de fazer. É muito mais divertido. Mas se eles não tiverem cenários ou elementos que contextualizem a sua história, eles não estão contando uma história, não estão tendo narrativa visual, ou seja, não tem storytelling. Então, é importante você incluir ilustrações completas, com ambientes bem trabalhados, florestas, quartos infantis, cidades, mundos mágicos, e também usando diferentes perspectivas para mostrar que você consegue ilustrar vários pontos de vista. Sexto erro: falta de consistência no estilo. Muitas vezes, alunos me mandam uma ilustração com contorno de canetinha, depois mandam outra ilustração sem contorno, depois mandam uma ilustração monocromática. Nesse caso, cada ilustração está com um estilo diferente. Isso faz com que o editor, o teu cliente, fique confuso. Ué, mas que tipo de ilustração esse artista faz? Qual que é o teu estilo pessoal? É muito importante que o seu portfólio mostre uma consistência desse estilo. Se você vai usar contorno, use em todas as ilustrações. Se você não vai usar contorno, não usa. É importante você manter esse estilo para que você seja reconhecido por isso e considerado um artista único. Caso você tenha mais de um estilo, você pode dividir por seções, se for para o mesmo mercado. Se for para mercados diferentes, faça dois portfólios. Sétimo erro: não falar nada sobre você, nem deixar o seu contato visível. Algumas vezes eu já recebi o portfólio como um currículo, tudo aquilo que o ilustrador já tinha estudado, e ele colocou no portfólio. O portfólio trata mais de imagem do que de texto, mas isso não quer dizer que você não vai colocar alguma coisa que você já fez. É muito importante para o teu cliente, editor ou até mesmo autor, que ele saiba o que você já fez, porque isso vai trazer mais confiança para ele e pode ser decisivo na hora dele escolher entre você e um outro ilustrador. Mas é claro que você não vai fazer páginas e páginas disso. Você coloca uma página com a sua bio, coloca também os livros que você já ilustrou, os trabalhos que você já fez, e você foca mais na imagem do que no texto. Mais uma informação ou outra é necessária. E o teu contato, na minha opinião, é bom que tenha em todas as páginas no rodapé. Isso se você estiver fazendo um PDF para enviar, mas a gente já vai falar um pouco sobre o website também. Nas suas informações de contato, coloque o seu e-mail, aquele que você usa profissionalmente e que você checa toda hora, porque não adianta também você colocar um e-mail que você olha só uma vez por mês. As suas redes sociais, porque mesmo que você tenha um website, o cliente vai querer dar uma olhada no que você está fazendo. E se você tiver um website, você pode até fazer um formulário de contato também. Eu diria, sugestão de melhoria, mais do que erro, é você não colocar algum exemplo de layout de página no livro infantil. Por quê? Porque se você coloca isso, mostra para o teu cliente que você já está um passo além do que só aquele ilustrador que está só desenhando. Você já sabe fazer uma composição considerando o texto. Então, se você coloca uma ilustração completa no seu portfólio com o texto, assim ele já vai entender como você pensa o encaixe da ilustração e do texto na página. Se você criar pelo menos uma página simples, ou até dupla, se for necessário, com espaço para o texto, simulando como a arte ficaria no livro impresso, isso faz com que o cliente entenda melhor como você está pensando. Você pode também acrescentar um pequeno texto fictício ou a mancha do texto onde ele ficaria, porque isso mostra que você tem experiência, noção de como o livro vai ser montado pelo designer, porque você está entendendo onde vai incluir o texto. Esse é um erro bem comum que acontece quando a gente está começando a ilustrar. A gente quer ilustrar a página inteira e esquece do texto. Quando o cliente vê que você considerou isso, ele já pensa que essa pessoa tem experiência. E isso conta ponto para você. O nono erro é quando você faz um portfólio em website, você tem que olhar como ele fica no celular. Muitas vezes, eu mesma já cometi esse erro, eu fiz meu portfólio e publiquei. Olhei só no meu computador. Quando eu fui ver no celular, tinha só meu nome lá em cima e um espaço enorme até chegar à primeira ilustração.
Às vezes a gente coloca lá, fica empolgado, mas não dá uma olhada na opção mobile, que é a opção celular de quando você está fazendo o teu portfólio. Se por acaso você manda para o teu cliente um site de portfólio e ele está olhando no celular, aquilo ali pode desestimular ele se não tiver bem feito. Um PDF que não abre também pode prejudicar você. Então, antes de enviar, teste o seu portfólio em diferentes dispositivos. Garanta que ele abra rapidamente e que ele seja fácil de navegar. As imagens do site não podem ser pesadas, elas têm que carregar rapidamente. Se você enviar um PDF, ele também não pode ser muito pesado, porque senão ele enche a caixa postal do seu cliente, ou ele vai tentar abrir, não abre, aí ele já desiste. E o que ele vai fazer? Vai passar o trabalho para um outro ilustrador. Décimo erro: portfólio desatualizado. Eu também já cometi esse erro, mas é importante você estar sempre colocando peças novas no seu portfólio. Por quê? Porque aquilo que você começou a fazer vai se desenvolvendo e o teu estilo vai, mesmo que suavemente, mudando. Então é importante você atualizar o teu portfólio frequentemente, substituindo os seus trabalhos mais antigos por ilustrações recentes. Principalmente porque, se você já se desenvolveu, o teu trabalho novo deve ser muito melhor do que o mais antigo. Outra coisa também é que um portfólio desatualizado pode dar a impressão que você não está ilustrando frequentemente. Isso faz com que o cliente pense que ou você é um amador ou ninguém mais te contrata. E mesmo que você não tenha clientes, procure histórias de domínio público para você ilustrar. E você pode colocar no seu portfólio. E poste também na sua rede social. E, além do seu portfólio, você também pode postar nas redes sociais o seu processo e a ilustração finalizada, que faz com que as pessoas vejam que você está sempre atuando. Espero que você tenha curtido. Se você lembra de mais algum erro, escreva aqui embaixo. Se você concorda ou não concorda, também faça seu comentário. Se você curtiu e acha que alguém vai se beneficiar disso aqui que foi falado, manda para essa pessoa, compartilha. Muito obrigada e uma ilustrada semana.